Olá! Hoje a gente vai aprender como se faz para cortar carne bovina. Bom, a carne bovina, a gente já viu as características dela, então ela tem que estar sempre bem vermelha, a gordura tem que ter uma certa espessura, ela tem que estar numa qualidade adequada. Depois de comprada, a gente já vai começar a preparar ela para aquele tradicional bife que a gente faz em casa. Então, se você chega no supermercado e encontra só um pedaço de carne e não tem o bifezinho, hoje a gente vai aprender como que a gente faz para fazer esse bife e outras preparações que você pode utilizar na sua casa. Primeira coisa, a gente sempre utilizar uma faca de um tamanho razoável. Essa faca não pode ser pequenininha demais como essa aqui, que a gente não vai conseguir cortar. Não pode ser aquela faca de serra, que normalmente a gente usa para comer em casa, tem que ser uma faca adequada, uma faca para carne. Então, primeiro de tudo, é limpar essa carne das gorduras que ela tem. Muito bem, agora a carne está limpa, a gente já consegue ver a diferença da carne que tinha antes e a carne que a gente tem agora. Lógico que o tamanho da carne reduziu bastante, não significa que toda essa carne que a gente tirou, a gente vai perder. Daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês o que a gente consegue fazer com isso aqui. Mas daqui eu vou tirar alguns cortes que são padrão dentro da gastronomia. Eu quero ensinar para vocês como que chamam esses cortes e como que a gente vai poder utilizar eles no dia a dia dentro da cozinha. Se a gente pegar essa carne e der uma distância de mais ou menos 4 dedos aqui assim, e eu fizer um corte, eu tenho um pedaço de carne já de um tamanho bem razoável. Esse pedaço com em torno de 200 gramas chama tournedos. Ele tem altura boa para você poder grelhar e ele fica bem mal passado por dentro, normalmente ao ponto. É uma carne que a gente não consegue fazer ela bem passada. Se eu cortar menor do que isso, em torno de 2 dedos, mais ou menos desse tamanho assim, eu tenho o que a gente chama de medalhão. E esse medalhão vai servir, eu preciso de 2 deles para poder servir uma pessoa. Menor do que isso, seria mais ou menos a metade desse medalhão, quase um dedo. E esse um dedo é o que a gente conhece como escalope. O escalope também a gente tem no Brasil o bife. E vocês vão dizer que o bife é um pouquinho mais fino do que isso. Realmente, o bife que a gente vê o pessoal fazendo no supermercado é um pouco mais fino. Mas esse já é uma finura de bife bem razoável para a gente poder fazer. Para tirar um bife, então, a gente puxa essa carne um pouquinho mais fina. Então assim a gente tira o nosso bifinho. Esse é um bife pequenininho porque a nossa carne é fininha. Agora, quando você tiver uma carne maior, um patinho, um coxão mole, ele vai sair um pedaço um pouco maior de bife. Outra coisa importante é a gente reconhecer em que direção estão as fibras da carne. E aqui a gente consegue ver as fibras dessa carne. A gente nunca vai cortar ela na mesma direção das fibras. A gente sempre vai cortar contra as fibras. Na hora que eu fui limpar a carne, acabou sobrando alguns pedaços que não ficaram nesse miolo aqui que eu estava tirando o bife. E esses pedaços aqui, pelo formato dele, eu não consigo fazer bife também. Mas eu consigo dar um aproveitamento para essa carne não vai fora. Eu tiro dela umas tirinhas que eu chamo de émincé. O émincé, se você for num bar, num boteco, eles vão chamar isso aqui de iscas. E na tua casa, você também pode chamar de formato para estrogonofe. E é exatamente isso que nós vamos fazer num outro vídeo com essa carne que está sobrando. O que eu vou fazer agora é terminar de limpar essa carne para a gente ver o resultado que a gente tem de ela limpa depois e quanto ela rende. Bom, então aqui já estão os cortes prontos. O émincé que a gente vai preparar o estrogonofe, o nosso bifinho, o escalope, o medalhão e o tournedos. Agora é só pegar essas carnes e levar elas para uma grelha ou para uma frigideira e você vai ter as suas carnes prontas para comer. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, porque é assim que se faz para cortar as carnes bovinas.